Investidores, Bitcoin e mercados globais em queda hoje, um dia de fuga de risco nos mercados depois do Donald Trump ter anunciado o seu programa de tarifação para os países com os quais os Estados Unidos estabelecem algum nível de comércio. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês qual é a intenção do Donald Trump com isso, por que a gente vê o Donald Trump e a sua equipe econômica basicamente empurrando os mercados para o precipício, e por que Bitcoin e criptoativos vão sair vencedores dessa história. Vamos, nesse vídeo, repercutir com fatos e dados tudo o que está acontecendo, então vamos com a gente até o final do vídeo. Hoje um dia de queda generalizada não só para criptoativos. Veja que da nossa lista não temos quase que nenhum ativo se safando, né, desse momento de fuga de risco. Isso também se aplica ao S&P 500 ou S&P 500, o principal índice de ações da Bolsa Americana, que tem quedas generalizadas, principalmente dentro dos setores de tecnologia, né, investidores? E isso acontecendo depois que o Donald Trump anunciou as suas tarifas, né? Olha só o tamanho da lista de países que, a partir de hoje, passam a receber tarifações no comércio com os Estados Unidos. A gente tem uma foto dos principais países e as tarifas que foram aplicadas, certo? Isso, investidores, gerou um estresse imediato no mercado. E ainda ontem, logo após o anúncio das tarifas, a gente passou a ver os futuros dos principais índices das bolsas dos Estados Unidos simplesmente derretendo. Tanto o S&P, quanto o Nasdaq, quanto o Dow Jones, todos em uma queda generalizada, mostrando que basicamente o mercado não reagiu bem a essa política de tarifação. E com isso a gente teve novamente a mídia repercutindo a possibilidade de estagflação, recessão na economia americana. Olha só um trechinho dessa matéria. Alguns dados vêm trazendo preocupação de que a economia pode estar entrando em regime de estagflação, né? Falando da economia americana. E uma correção mais dura da atividade econômica americana passa a ser cogitada pelo mercado, né, investidores? Olha lá, o Goldman Sachs falando que os Estados Unidos estão mais perto da recessão, rebaixando projeções para o S&P 500, ainda que eles rebaixaram as projeções, eu mostrei para vocês isso em um vídeo aqui do canal há poucos dias, eles rebaixaram as projeções, mas ainda assim as projeções para 2025 estão acima dos patamares atuais do S&P, né? E, enfim, a mídia repercute dizendo que os Estados Unidos serão ou são os mais prejudicados pelo tarifaço do Trump, dizendo que esse tarifaço afetou os ativos americanos mais do que os de muitas economias alvo das próprias tarifas. E o cerne de toda essa questão, investidores, é esse gráfico que eu estou mostrando para vocês agora. É a dívida americana. Tá? A dívida, o débito do governo americano atingiu patamares de 36 trilhões de dólares. Tá? Em 2021, isso aqui estava em 9 trilhões de dólares. O débito do governo americano está se elevando em escalada, de uma forma exponencial. E, basicamente, tudo que está acontecendo nesse momento, o Donald Trump e a sua equipe basicamente empurrando os mercados ladeira abaixo, tem a ver com este númerozinho aqui, esses 36 trilhões de dólares de dívida, que tem basicamente 9 trilhões, investidores, escutem isso, 9 trilhões de dólares dessa dívida são de curto prazo, estão vencendo esse ano. Isso significa que o governo americano precisa rolar essa dívida, certo? Eles têm um grande desafio. E tudo que está acontecendo tem relação com esse fato, certo? E o Donald Trump, quando assumiu o governo, já logo disse que herdou um caos econômico deixado pelo governo anterior e passou a pressionar o Fed. Olha lá, Trump diz que herdou o caos econômico e pressiona o Fed por corte da taxa de juros, né? E vejam algumas falas dos representantes do governo americano. O próprio Donald Trump disse que a dor gerada pela tarifação vai valer a pena para os Estados Unidos. O secretário do Comércio americano, o novo secretário do Comércio, o Howard Lutnick, disse que as tarifas valem a pena, mesmo que
elas possam gatilhar uma recessão na economia americana. E o Scott Bessent, que é o novo secretário do Tesouro, foi além. Eles chegaram chutando a porta. Ele basicamente disse que não tá nem aí para as sete magníficas da Bolsa Americana, ele não tá nem aí para as ações de tecnologia da Bolsa que estão em queda. Olha lá o que ele disse aqui embaixo. Ó. Eu tô mostrando em inglês, investidores, porque a tradução dos navegadores é péssima, pode botar uma fé. Ele disse: eu estou tentando ser secretário do Tesouro e não um comentarista sobre os mercados. O que eu estou pontuando é que, especificamente, a Nasdaq formou um topo em função da DeepSeek, né, no dia do lançamento da DeepSeek, e isso é um problema para as sete magníficas, e não um problema para o projeto MAGA, né, que é o Make America Great Again, tornar a América ótima de novo, né, que é o lema do governo Trump. Eles, basicamente, investidores, estão empurrando os mercados para a vala de uma forma proposital, e nesse momento veja que o índice das sete magníficas basicamente está caindo 6%, e a gente tem Apple caindo 8%, Amazon caindo 8%, Google caindo 3%, Meta 7%, Microsoft 2%, Nvidia 6%, Tesla 6%, enfim, um sell-off generalizado dentro das ações de tecnologia, e esse sell-off não se resume às ações de tecnologia. Olha a magnitude da queda dentro do setor bancário americano. A gente tem aqui, ó, no cantinho da tela, os maiores bancos americanos, as ações dos maiores bancos americanos também em uma forte queda, ou seja, um dia de extrema aversão ao risco, investidores. E, basicamente, a gente vai entender qual seria o efeito disso para os mercados, segundo as pretensões do Donald Trump. Antes, eu quero convidar vocês que chegaram aqui pela primeira vez a se inscreverem e ativarem o sininho de notificações para vocês se juntarem à comunidade de investidores que mais cresceu no YouTube aqui no Brasil nesse último período de um ano. E você que já é inscrito, eu vou deixar o convite para você clicar aqui no botãozinho Seja Membro e tornar-se membro do canal. Você vai ter acesso a diversos conteúdos exclusivos. Hoje mesmo pela manhã eu soltei uma análise para os membros, nosso Café com Bitcoin. Ontem à noite a gente fez uma live urgente, né, repercutindo toda essa questão tarifária dos Estados Unidos. A gente fez a nossa Smart Talks, e sendo membro do nível Pro, você também vai ter acesso ao nosso novo canal 2.0 no Telegram, que tá excelente, tá? Você, tornando-se membro do nosso canal, agora você vai participar desse grande sorteio que a gente vai fazer, onde eu vou sortear uma Trezor Safe Tree, mais um curso do básico ao avançado para você aprender a usar a Trezor, e esses outros prêmios que estão aqui à nossa direita, que também tem muito valor para os investidores. Então, junte-se a nós aqui no nosso canal se você não nos conhecia, e se você já conhece o nosso trabalho, se inscreve aí porque você vai ter acesso a uma infinidade de novos conteúdos sendo membro, tá, do nosso canal. E aí, investidores, a grande questão que gira em relação a tudo isso que está acontecendo é a dívida americana, os 9 trilhões que eles precisam rolar esse ano e, basicamente, os juros, né? Os juros americanos que encontram-se, como a gente pode ver aqui, a gente tem um horizonte de 10 anos. Nós estamos em patamares muito altos. Os americanos não estão acostumados com uma taxa básica de juros lá na casa dos 4,5%, que é o que eles têm hoje. Então, a intenção do Donald Trump, basicamente, é pressionar a economia com uma política de tarifação, fazendo com que a gente tenha um efeito recessivo trimestral, que a economia passe a receber projeções de desaceleração nesse próximo trimestre, né? Isso basicamente vai pressionar a Bolsa de Valores, que já começa a precificar isso, certo? E economia com projeções sendo revisadas para baixo, Bolsa de Valores em queda, basicamente vai surtir um efeito de quedas nos juros, para que aquela dívida de 9 trilhões que eles precisam rolar seja um pouco menor, né? Eles vão conseguir lidar de uma maneira um pouco mais eficiente com essa dívida americana, com juros mais baixos. E veja que o Donald Trump e o seu governo está conseguindo o que ele quer. Olha lá, os juros de 2 anos, os títulos de governo, os títulos do Tesouro com prazo de 2 anos na economia americana já começaram a cair aqui, estão em queda livre, chegaram no patamar de 7,72%, e olha lá, o mercado aposta em mais cortes de juros pelo Fed após tarifas recíprocas do Trump. Veja que a gente já tem aqui uma projeção de cortes, investidores, a gente já tem projeções para 4 cortes de 0,25 pontos percentuais no horizonte de 1 ano daqui para frente dentro da economia americana. E o que isso tem a ver com Bitcoin? Como que o Bitcoin e as criptos se beneficiam disso? Investidores, corte de juros
significa liquidez sendo injetada nos mercados. E o Bitcoin é um ativo que historicamente absorve dessa liquidez, tá? Nós temos aqui o gráfico na linha branca, que é o preço do Bitcoin, e o gráfico na linha azul, que é o índice de liquidez global lá do GMI. Veja que o Bitcoin basicamente acompanha esse índice. A liquidez global crescendo é ambiente de alta para Bitcoin e criptoativos. E basicamente a gente ainda tem o fim do apertamento quantitativo do Fed, que vai voltar a recomprar os próprios títulos. Isso está gerando uma expectativa extremamente positiva no Arthur Hayes. Olha lá o que ele disse: o preço do Bitcoin pode atingir $250 mil se o Fed adotar a política de flexibilização monetária ainda neste ano. E eles vão começar, isso está muito próximo de acontecer, existe uma expectativa que já no mês que vem comece, esse apertamento quantitativo chegue ao fim e o Fed aí então irá inundar o mercado com dólares, investidores. E basicamente esse é o ambiente que faz com que Bitcoin e criptoativos explodam. Eu vou deixar o convite para vocês que estão começando a negociar criptoativos ou que buscam uma corretora que tenha uma boa liquidez, que tenha taxas baixas e que tenha uma boa margem de saque sem KYC. Convido vocês a abrirem as suas contas lá na Maxi. Abrindo a sua conta pelo meu link, o link que eu negociei com a Maxi, você vai ter a menor taxa do mercado, a menor taxa de negociação garantida, certo? Então, abra a sua conta para você negociar com a menor taxa do mercado nesse link que eu tenho na descrição desse vídeo. E esse momento de tensão do mercado, investidores, para mim, não se assemelha em nada com 2022, que foi um momento em que eu aqui nesse canal falei: investidores, fim de ciclo, já era, acabou. Agora a gente vai entrar em um bear market que vai durar aí o seu 1 ano no mínimo, e foi o que aconteceu, certo? A gente teve muita sabedoria para lidar com o mercado naquele momento, e o que eu estou falando para vocês é que esse momento de crise que nós estamos vivendo agora no mercado se assemelha muito mais a isso aqui, ó, a 2018, que também foi um momento que eu vivi e que basicamente a gente viu a flexibilização na política monetária lá nos Estados Unidos catalisar um movimento de recuperação fortíssimo, e foi exatamente aqui que a gente viu o gatilho para o Bitcoin explodir no ciclo passado, certo? E eu acredito que é exatamente isso que vai acontecer. O mercado americano pode corrigir mais? Pode. Isso pode afetar Bitcoin e criptoativos? Sim, pode. Só que esses mercados de investidores vão voltar em V. Tá vendo aqui, ó? Vai voltar em V. E quem tiver psicológico para superar esse momento de crise, ainda em 2025, vai colher excelentes frutos, tá? Quem for resiliente nessa fase tensa do mercado vai ser beneficiado, porque o mercado de altcoins sequer foi precificado, o Bitcoin não formou topo em $109 mil, eu já mostrei para vocês aqui, investidores, mais de 30 indicadores cíclicos, nenhum está apontando topo. A gente olha para o horizonte e vê ainda entrada de liquidez dentro do sistema financeiro global. Isso não é um ambiente de mercado de baixa, portanto tudo que está acontecendo é apenas oportunidade, certo? Essa, no final das contas, é que é a grande realidade. Então, a gente vai seguir repercutindo dentro do canal tudo o que acontece. Eu vou deixar o convite novamente para você que chegou aqui pela primeira vez se inscrever e se juntar a nós aqui dentro da comunidade de Investidores Smart. Vocês que já confiam no conteúdo, entrem para a nossa comunidade sendo membro, tá? E aí vocês vão ter acesso a muito mais conteúdos e a cereja do bolo, o nosso Telegram 2.0, que tá muito foda. Vocês vão gostar demais de fazer parte da nossa comunidade fechada. Então, deixo os convites e a gente segue em frente, investidores mais resilientes do que nunca. Forte abraço a todos e até a próxima.